No alto de Ribeirão, nasce uma devoção que uniu gerações. A comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficou marcada pela fé, pelas festas grandiosas e até pelas aparições do Padre Cícero. Ô minha santa beata mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padrinho. Padre Cícero fez uma viagem, deixou Juazeiro sozinho. O meu padrinho Cícero, foi ao céu vendo o povo sem sorte. Ao Senhor ele foi pedir Potressão foi Romeiro do Norte, Potressão foi Romeiro do Norte. Em meados de outubro de 1984, eu lembro que estávamos brincando, eu e alguns colegas na frente de casa por volta das 18 horas, e coincidentemente falta energia. Naquela época, faltava energia com frequência, né? E quando eu dei por mim, saí procurando minha mãe, cheguei em casa e não tinha ninguém, e alguém, um vizinho, uma vizinha, não me recordo direito, disse: ó, tua mãe está ali na casa de Dona Tetra, né? Quem é Dona Tetra? Dona Tetra é a mãe de Cátia Silene, que foi a primeira pessoa a ver o Padre Cícero, né? A primeira pessoa a ter essa graça de visualizar essa visão tão bonita, da qual eu também pude participar. Entre muita gente que nesse momento começa a circular o assunto, mas eu, muito criança, ainda não entendia direito. Então me dirigi até a casa de Dona Teta, e do quintal da casa dela nós avistávamos a Rua José Bonifácio e a palmeira onde estava o Padre Cícero. Então eu perguntei para minha mãe o que é que estava acontecendo. Ela disse: o Padre Cícero está aparecendo. Eu disse: onde? Então ela apontou, e quando eu olhei, né, na direção da Rua José Bonifácio, estava lá aquela imagem bonita, né, do Padre Cícero, bonito, todo cercado de luz. Isso aí é algo que ficou muito gravado na minha memória, eu não recordo, não consigo esquecer. E vale salientar que essas aparições, elas não ocorreram apenas em uma vez ou uma noite, se deu sequência. Porém, eu só pude e só tive a graça de visualizar na primeira noite. Nas noites seguintes, outras pessoas viram, inclusive alguns tios meus que moravam no Agreste, em São Joaquim do Monte, ficaram sabendo da notícia e vieram dias depois para ver o Padre Cícero, e viram também, né? Tanto meu tio como minha tia eram muito devotos e tiveram a graça de vê-lo. E interessante também, é bom frisar que naquela noite, quando a notícia se espalhou, as escolas municipais, estaduais, as escolas particulares, elas pararam, né? Tudo parou. Eu me recordo muito bem que as usinas que moíam na época, a usina Estreliana e, se não me engano ainda, a usina Caxangá e a usina Aripibu também pararam. Tudo parou em torno desse grande momento, desse grande evento que marcou a história de Ribeirão. Daí surgiu também a iniciativa, a ideia de se construir a Igreja do Alto da Fé, que é dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E tudo isso partiu desse grande evento, desse momento, desse acontecimento que marcou a história do povo de Ribeirão naquela época. Infelizmente, poucas pessoas recordam isso, mas é algo que é necessário e seria muito bom que o povo de Ribeirão, a comunidade católica especificamente falando, contribuísse para resgatar essa história, esses fatos que não foram apenas algo que alguém disse, mas algo que de fato aconteceu e que muitos presenciaram. A aparição do meu padrinho Cícero foi na Rua José Bonifácio, no dia de quarta-feira. Ele apareceu às 6 horas e foi visto por uma aluna que estudava no colégio Ceru. Ele apareceu 3 dias nessa palmeira, de frente da casa da minha vizinha, a 5 casas da minha. 3 dias ele aparecia de 6 horas da noite
Passava o máximo 1 hora, 1 hora e meia, aí sumia. Quando era 6 horas, ele aparecia, todo mundo via. Veio gente de outros lugares, de Ribeirão, eu acho que todo mundo subiu o alto da cadeia, porque essa rua é da cadeia para cima, para ver. E todo mundo viu, de prefeito, a vereador, a juíza, e todo mundo. A rua ficou lotada, que eu tinha de frente da minha casa. Eu estava fazendo uma reforma na minha casa, a, a, a areia botada tudo para dentro de casa. Foi um caso sério. A porta fechada, ainda pelas brechas entrava. De tanta gente. A gente fechava a porta só para só ouvir a zoada. A construção da igreja, foi muita gente carregando pedra no carrinho de mão. Olha, foi um sucesso. Agora demorou. Tá? Começaram a celebrar missa sem a igreja, só na reforma, fazendo. E depois aí encheu. Era carro do Juazeiro, nas festas, era 3 ônibus que vinha do Juazeiro. Eu via ele com os trajes dele, como esse aqui, pretinho, como esse que está aqui, com esse cacetinho, cabelinho branquinho. Não, ele apareceu assim não, ele apareceu de chapéu. Ele apareceu de chapéu, com esse mesmo cajado, desse mesmo jeitinho aí, só mais alto. E de chapéu. Com uma mão aqui no cacete e a outra na folha da palmeira. 3 dias. Com 3 dias ele desapareceu, aí não veio mais. Aí como o lugar era acidentado, que era ali na rua Zé Bonifácio, é muito acidentada. E aí resolveram fazer a igreja aqui em cima. E a procissão era grande. Ela era quase igual a de Nossa Senhora Santana. Por quê? Aí, quando acabou essa procissão, foi quando que era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e meu padrinho Cícero na procissão. Poxa, era a coisa mais linda do mundo. Aqui era a coisa mais linda do mundo, era tanto do Romeiro, aqui. Vinha do Juazeiro de todo canto. E a gente se sentia muito feliz aqui, viu? Graças a Deus. Era muito Romeiro. Depois o Romeiro foi embora. Mas vai voltar de novo, em nome de Jesus, né? A partir da aparição do Padre Cícero e desse movimento de devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, deu-se também início às romarias, né? Eram eventos que contavam com a participação do povo de Ribeirão, do povo de outras cidades da diocese, de estados vizinhos, como o estado de Alagoas. Então, eram eventos que realizados com muita simplicidade pelo povo, né? Mas que movia a fé das pessoas, né? A procissão de Nossa Senhora das Dores saía da Igreja Matriz de Santana e subia o Alto da Fé até a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que não se construiu logo de imediato, foi se construindo aos poucos. Mas aquele dia, aquele momento marcava a cidade de Ribeirão. Tínhamos a presença dos barcamarteiros, tínhamos a presença de romeiros de vários lugares que começavam a chegar na madrugada do domingo, terceiro domingo de outubro, né? Então, eram dias de festa, eram dias onde a cidade se voltava para o monte, né? Onde está hoje a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E uma coisa muito interessante era que tudo era realizado, como eu disse antes, de uma forma simples, mas de uma forma onde o povo de fato demonstrava sua fé. Era como se Ribeirão fosse uma segunda Juazeiro durante aqueles dias, pela presença do povo, pela presença dos devotos vindo de outros lugares, em pau de arara, em ônibus, em vários tipos de veículos, mas as pessoas vinham, traziam suas promessas para pagar, participavam da procissão. E bonito era ver a procissão saindo da Matriz de Santana. Ribeirão não era esse Ribeirão que hoje temos com tantos prédios, né? Tantas casas de primeiro andar, de segundo andar. Então a gente podia acompanhar todo o trajeto da procissão. Quem estava lá em cima
podia visualizar a procissão percorrendo as ruas da cidade e subindo o morro. E o interessante era que não se sabia contar se tinha mais gente na procissão ou se tinha mais gente esperando a procissão lá em cima, porque o Alto da Fé ficava tomado. Ali a calçada da igreja e os lados da igreja, a frente da igreja, era algo que assim chamava a atenção pela fé viva daquele povo, de um povo simples, mas um povo muito devoto da Mãe de Deus. Oxe, tenho duas graças. Uma foi lá de meu padrinho Cícero no Juazeiro, Ceará. Aí outra foi aqui também. A Deus é uma benção morar perto da igreja que foi construída, né? Graças a Deus que meu padrinho Cícero apareceu e então fizeram a igreja aqui. Então, graças a Deus, nós damos glória a Deus e agradecendo a Jesus, né? Pelas maravilhas, né? E foi Deus que mandou ele, né? E ele vai ser santo em nome de Jesus. Daqui um dia todo mundo vai ver. É. E tem gente que não acredita no meu padrinho Cícero. Mas meu padrinho Cícero é poderoso. Olha, eu fiz uma promessa, meu menino era aleijado. Eu fiz uma promessa primeiramente com Deus, meu padrinho Cícero. Meu menino ficou bonzinho. Não deu 15 dias, meu filho está bom. Graças a Deus, né? Então você tem que agradecer a Deus, meu padrinho Cícero é todo, Luciano. Uns 35 anos. Aqui, só nesse localzinho. Aí morei 5 anos na rua. Quando o padrinho Cícero apareceu na Palmeira, eu já morava aqui. Pronto, e olha onde ela está, plantada. É o cartão postal da Neléu, essa igreja. Eu amo aqui, amo com loucura, sinceramente. E só Deus me tira daqui, viu? Só Ele me tira daqui. Pô, de vai para suas famílias, para casa de filha, para casa dos. Pô, não, meu filho, pô, não, deixa no meu cantinho. A casa que tinha aqui foi essa minha e duas aí, ó. E duas casas naquela rua ali. Não tinha nada. Nada não tinha. Casa nenhuma. Depois foi chegando, foi enchendo, foi morrendo as pessoas, foi chegando e foi construindo, tá desse jeito. Tá uma beleza. Porque aqui era um deserto. Era um deserto. Não tinha família nenhuma aqui, não tinha ninguém. Não tinha não. Mas depois que essa igreja foi feita, foi chegando morador, foi se apoiando, foi fazendo, tá desse jeito. O engenheiro, doutor João, que já se foi, doutor Francisco, dono da cerâmica, doutor Paulo, o gerente da fábrica, foi essa pessoa. E outros, né? E outros. Foi quem não faltou nada para ela. Vinha mesmo a abundância mesmo, porque Deus é o Pai. É dele, a casa é dele e de nós, né? Não faltou nada, mais nada. E o marido dessa senhora, fundador, junto com ela, ele era muito fraquinho, e ele tinha um defeitozinho na perna. Aí foi agravando, né? A doença dele foi agravando. E aí que ele já estava um pouco alta, né? Aí ele pediu a ela que ela não deixasse a igreja abaixo. Mas o que é de Deus nunca tem fim, né? Tá aí. Né? Aí também, ela, quando empregou toda a relação da igreja, ela estava pronta. Muita festa, né? Ela preparava. E depois a família dela, mãe, padrasto, foram-se embora para São Paulo. E ela foi-se embora para lá, aí fez o relatório, entregou o padre. Aí entregou ela pronta, prontinha. Só que, sei não, agora é que ela tá bonita agora, porque o que faltava nela tem. Porque nesse tempo, menino, vou te falar, é a pura verdade. O salário era bem pequenininho, mas não faltava dinheiro aí não. Eu digo porque essa mão aqui que Deus me deu, junto com o meu velho, nós contávamos o dinheiro. Vinha muita visita, não, muita visita. Vinha visita de Alagoas, vinha visita de todo canto. Chegavam os casais aí, ó, os casais com suas filhas, seus filhos, aí e procurava saber quem era que vinha bater aqui na minha casa. Que alguém dizia, mas meu filho, não faltava gente ali. Você sabe dizer quem é que abre aqui a igreja? Aí eles apontavam aqui. Aí vinha uma senhora, veio uma moça, assim, um carro cheio, 4 pessoas. A senhora pode abrir a igreja para a gente visitar? Posso, meu filho. Aí eu ia abrir.
ficava lá sentada, eles ficavam lá fazendo as orações deles, filmava tudo. E aí o Francisco Iraci era o fundador dessa igreja. Eles dois, junto com a comunidade e com o Romero, viu? Não faltou nada não nessa igreja, não. Padre Murilo foi quem inaugurou. Padre Murilo do Juazeiro foi quem inaugurou. Foi. Pedido da Miraci, ela viajava para Juazeiro e pediu a ele que ele viesse inaugurar. E ele chegou e disse: minha gente, aqui é um segundo Juazeiro. Está escrito esse menino, está escrito, que foi filmado ele falando. Minha gente, o Romero, essa igreja aqui é um segundo Juazeiro. Você não pode imaginar. Sabe onde é que está escrito isso tudo? Maria, lá de baixo. Tá lá. Tá lá. A Finada Iraci trabalhou muito bem, Dona Maria também, ela também trabalhou muito bem, mas o Romero foi-se embora quase tudo. Eu sou devota do Padre Cícero pela dor. Primeiramente Deus e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e meu padrinho Cícero, né? Eu tinha meus filhos, estava desempregada e quando foi um dia eu pedi a Jesus que Jesus me mostrasse um serviço para mim e eu não conhecia muito assim, eu vi o pessoal falando em Padre Cícero. Aí foi quando eu pedi a ele que ele me mostrasse um serviço que eu não deixava de ir ao Juazeiro, só deixava de ir ao Juazeiro por morte. E eu fui chamada para trabalhar na prefeitura. Eu trabalhei, hoje em dia estou aposentada, né? Aí foi quando apareceu o Padre Cícero na Palmeira, que o pessoal, todo mundo, minha gente, olha, tem um Padre Cícero na Palmeira, o Padre Cícero está na Palmeira. Aí todo mundo corria, e eu fui também. Aí muita gente via, muita gente não via. Eu vi ele, tive o merecimento de ver. E dali, aí começou, né? Foi tempo que Dani Daci, seu Israel, né? Aí doaram o terreno lá, ali em cima não tinha casa, não tinha nada. Sim, antes disso, na Palmeira, aí a gente ia sempre rezar o terço lá no Cruzeiro, né? Que ao lado tinha um cruzeiro, ao lado da Palmeira. Aí a gente sempre ia rezar o terço lá. Sim, como eu dizer, né? Aí Dani Iraci e seu Israel foram o responsável pelo trabalho, porque você sabe que todo trabalho tem que ter uma pessoa responsável, né? E a responsável era Dani Iraci e seu Israel. E naquela época a Dona Júlia também vivia também de dentro. Eu não vivia direto porque eu trabalhava, eu só ia mais assim à tarde e nos domingos, na época das construções, eu ajudava cozinhar para os pedreiros, porque os pedreiros dali eram os próprios romeiros. Não teve engenheiro para dizer assim, não, vamos fazer a igreja. Não, aquela igreja foi feita assim. Ali foi Deus mesmo que tomou a frente e aquela igreja foi feita pelos romeiros, né? Diocese, a paróquia, não, ninguém ajudou, somente eram os romeiros que começaram a construir. E eu ali de dentro, mas não era a pessoa que tomava conta, era Dani Iraci e seu Israel. Aí foi tempo que seu Israel morreu, né? Aí ficou Dona Iraci. Aí a gente continuou ajudando Dona Iraci. Naquela época que Dona Iraci tomava conta, era Padre Vinícius, quando começou. E depois já foi Padre Euberico. Já foi com o Padre Euberico. E eu gostava de cantar, cantava os cantos de Romero, tudinho. E foi tempo que Dona Iraci foi para São Paulo, sob doença, não sei se foi de família ou foi doença dela, e lá Dona Iraci faleceu. E a igreja ficou lá fechada. O padre Euberico
Aí falou com as irmãs de Santa Maria, e as irmãs de Santa Maria abria ela no dia da missa. No dia da missa era que abria a igreja para ele celebrar a missa, né? Aí foi com mais de 3 meses isso, eu trabalhava no Centro Social Urbano, onde era perto, existia a FEBEM, eu trabalhava lá, e o meu trajeto era ali perto da casa deles, que eles moravam ali perto da FEBEM, os padres. Aí um dia que eu passei, aí padre Euberico disse assim: ô minha santa, eu quero falar com você. Aí eu disse, agora? Ele disse, não. Aí, depois, aí eu fui me embora trabalhar. Cheguei lá, fiquei preocupada. Eu disse, poxa, o que é que o padre quer comigo? Eu fiquei pensando, né? O que é que ele quer comigo? Aí eu falando com Dona Wanda, com Dona... Era Wanda, Dona Irene, era Marli, que morava na Vila Rica. E, e, e eu fiquei assim, né? Ansiosa, né? Quando foi no outro dia de manhã, eu fui mais cedo. Aí quando cheguei lá, eu fui antes de trabalhar, fui na casa do padre, né? Quando bati na porta, aí quem atendeu foi Denise. Denise era quem cuidava na casa, era quem arrumava, cozinhava para ele. Aí Denise disse: tu quer o quê, Maria? Eu disse: eu queria falar com o padre, que ele disse que queria falar comigo. Aí ela disse assim: ele está dormindo, deixa para tu ver outra hora. Eu disse, tá certo. Aí nisso ele escutou. Ele disse, quem é, Denise? Ele disse, é Maria. Quer falar com o senhor, que o senhor disse que quer falar com ela. Eu disse, não, diga ela que fica aí. Eu fiquei esperando por ele. Aí quando ele veio, aí ele disse, bom dia. Eu disse, bom dia. Aí ele foi e disse assim, ele disse, olhe, ontem à noite eu estava pensando o que era que ia fazer ali em cima no Alto da Fé. Eu procurando uma pessoa para ler. E na minha mente apareceu a senhora. Aí eu disse, não, padre, eu não sei tomar conta de igreja, não. Eu vou para a igreja, eu ajudo a fazer a coisa. Agora, para ser responsável pela igreja, eu não posso ser responsável pela igreja, porque eu não sei como é que faz lá no altar, tudinho. Aí ele disse, mas não se preocupe não, depois você me dá a resposta. Eu disse, daqui a 15 dias. Ele disse, não, 15 dias é muito. Aí quando foi um dia, eu fui para a igreja, aí estava a festa de Santana, que só tinha uma paróquia só, aí estava uma festa lá do Colégio Severo Petrilli, lá. E ele me viu, aí ele disse, vem cá, minha santa. Aí eu fui. Quando eu cheguei, antigamente o Santíssimo, ele ficava ali do altar, ele não era ali fazia aquele arrudeio, não, era ficar ali no altar, era São Joaquim, Santana e o coração e Jesus, né, crucificado. Aí ele chegou ali no meio, ele disse assim, olhe, aquela pergunta, aquele pedido que eu fiz à senhora, eu não quero mais saber, não. Agora, aí a resposta é da senhora com Jesus e Nosso Senhor Jesus Cristo está no Santíssimo. Aí eu fiquei assim parado, aí eu fiquei, eu disse, meu Deus do céu. Aí disse, não, isso não é comigo mais não, isso aí é a senhora e Jesus. Aí eu parei assim, eu disse, meu Jesus, e aí? Aí me deu uma quentura muito forte, aí eu olhei para ele, aí eu disse assim, padre, eu aceito. Ele disse, Deus seja louvado, que ele era muito brincalhão. Aí ele foi e disse assim, eu disse, mas como é que eu vou fazer? Ele disse, não se importe, que eu vou lhe ensinar e as irmãs de Santa Maria vão lhe ensinar. Aí eu disse, tá certo. Aí eu comecei indo, né? Aí ali eu fui tomando gosto, né, das coisas. Os romeiros ali, porque não tinha jovem, ali só era mesmo idoso, só de jovem, assim, coroinha, né, que era jovem, mas era mais idosos ali. E ali eu comecei, né, com a permissão de Deus e Nossa Senhora, aí eu comecei construindo as coisas. Não era muito,
porque ali não tinha água encanada para dentro da igreja. A água encanada era um cano que tinha uma torneira, aonde era o acendedor de vela, que via das irmãs de Santa Maria, do colégio de Santa Maria. Aí eu pegava uma mangueira e colocava, e enchia 3 tanques enormes que ficavam debaixo da subida do couro. Era um tanque grande de cimento. Ali era para a gente botar no banheiro, era para lavar a igreja, tudo aquilo. Quando as irmãs chegavam, soltava água e a gente ia ajudar. Mas quando foi um dia, eu disse assim, eu falei com a turma, tudinho, e disse, vamos fazer o mês de maio para a gente adquirir dinheiro para botar encanação para a igreja. Aí falei com um, falei com outro, fiz uma bandeira de Nossa Senhora da Conceição, a gente saiu daqui da minha casa, a procissão saía, da bandeira saiu da minha casa, aí a gente foi. E toda noite eu botava um noiteiro. Aquele noiteiro que pudesse ajudar, ele ajudava em alguma coisa. Aí aquele trocado, eu ia para comprar cano para botar para dentro da igreja. E cada pessoa dali era um noiteiro, durante o mês de maio todinho. Durante o mês todinho, eu subia lá para cima, a gente cantava, sabia em procissão, e nós fazíamos o mês de maio. Aí foi tempo que eu comprei os canos e pedi a macarrão, como era que fazia para botar água na igreja. Ele disse que eu tinha de comprar, que o cano que passava na frente da igreja era grosso. Eu tinha de comprar um cano com uma redução para pegar o cano mais fino. Aí, com aquele dinheiro todinho, Dona Inês, que foi madrinha da noite, muita gente, era os noiteiros todinho. E eu sei que deu dinheiro a Macarrão comprou a peça e colocou. E eu pedi para botar, pedi na prefeitura, mandava ofício, aí mandava o padre assinava e eu mandava, aí eles me davam os encanador. Aí encanalizamos água, né, lá para o banheiro, a gente botou pia, aí tudo isso ficou feito, a gente ficou com água, ficou melhor. Agora que faltava muita água lá em cima, mas com tudo isso a gente não lavava a igreja todo dia, né? E eu sei que a gente continuou fazendo assim, e a festa foi aumentando. Agora, para dizer a você que a romaria cresceu, foi na época de Padre Jorge, mas foi com o Padre Jorge. O Padre Jorge foi com muita gente mesmo. Naquela época, o pessoal, eles têm, né? Mas antigamente tinha a gráfica, que era ali onde era seu Milton, ali, a família de Dona Júlia tinha uma gráfica, e eles faziam 1000 programas. Era programa pequenininho, não, era programa grande. Aí ali a gente botava o nome dos padres, dos padrinhos, botava tudo. Aí botava assim, na igreja, a festa da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na igreja de Padre Cício. Os programas é porque eu fiquei sem nenhum, que acabou todo na cheia que deu aqui na minha casa. Aí acabou. E eu sei que eu pegava aqueles programas da fé, aí eu ajudava, eu não fazia só. Eu conversava com a Dona Júlia, conversava com os outros, aí com as pessoas de idade, e a gente sentava e conversava como era que a gente ia fazer. Aí eu fazia o quê? Eu pegava, aí dava as comunidades todinha da paróquia de Santana, né, que só tinha uma nessa época. Aí eu mandava para os engenhos, mandava para todo canto e pedia que eles trouxessem alimento perecível. Eles trouxessem. Aí era de Aripibu, era todo lugar, por aqui tudinho, os noiteiros vinham. E os padres, durante as noites, era padre Pedro, de São Joaquim, ele veio 2 noites, e era muito difícil ele querer vir para uma romaria, mas sempre eu ia para São Joaquim, aí fiz amizade com ele vinha celebrar. E eu sei que esse programa da festa eu saía entregando a todo mundo. Aí eu ia para o Juazeiro,
Quando chegava no Juazeiro, aí tinha Padre Murilo, que era muito meu amigo desde a inauguração que houve na igreja, que ele veio para a inauguração aí do Alto da Fé, que ali se chamava o Alto do Cuscuz. Aí foi que depois que botaram o Alto da Fé ali. Aí eu levava um pacote de programa da festa e pedia a ele para falar nas missas de manhã, e tinha a procissão dos romeiros, dos caminhoneiros. Aí tinha os fretantes de carro. Aí o programa daqueles eu dava os fretantes do carro. Isso aí, olha aí, minha gente. Isso aqui foi Padre Cício, que ele apareceu numa palmeira em Ribeirão e a festa está muito animada. Aí pegava aqueles pessoal de Alagoas, de Pernambuco, de Paraíba, aí a gente de todo lugar. E você via que via gente de São Paulo, de Juazeiro, de todo lugar. E eu sei que todas nas ofertas, aí um trazia 1 quilo de arroz, eu trazia um pacote de macarrão, e assim a gente ia arrumando, né, para fazer comida. Eu saía mais da Ana Júlia no comércio, pedia as quentinhas, aí ganhava de caixa, de quentinha, a gente ganhava carne, a gente ganhava muitas coisas, porque a gente sabia que via muita gente. As padarias, seu Bandeira Tavares, ele era vivo, ele me dava um saco de pão, Cida dava um saco de pão a Dona Júlia, seu Zezinho da padaria me dava um saco de pão, seu Pedrosa, seu Neco lá da Bandeirante, tudo isso era saco de pão. E de uma vez, Crove Praiva era vereador, deu 10 quilos de carne moída para fazer cachorro-quente, né? Porque tinha banda de músico, tinha os barcabateiros, tinha tudo, aí a alimentação que a gente dava ao pessoal. Aí, dali, a gente pedia, aí os meninos na Júlia tem o frigorífico, aí vinha o carro da galinha, trazia galinha, a gente pedia, eles davam de caixa, e ali a gente ajeitava tudinho, fazia 2 caldeirão de feijoada, cozinhava lá mesmo, no lado de fora que tinha uma casinha onde a Elzinha botava os santinhos, aí tinha um fogão, a gente cozinhava, eu aparecia, a gente passava a noite todinha cozinhando, e Nino enfeitando a igreja, Nino enfeitava a igreja e o andor. Naquela época era padre, era padre aquele que morava lá ali no Terreirão, que ele agora é padre, Edivânio, padre Edivânio, e tinha outro padre lá do Eldorado, tudo era equipe de Nino, era Zé Professor, era equipe de Nino, para enfeitar a igreja e fazer os andores. E os andores era feito, eu escolhia os padrinhos da cidade. Foi Ana Vito, foi a mulher de Sonivaldo, foi a mulher de Balula, foi Dana Inês, e aquela mulher de Santa Teresia, também do Colégio Santa Teresia, e muitos que eu agora não estou lembrada. Aí Nino fazia os andores. E os andores dali, ele ia tudo para a igreja, 2 andores iam para a igreja de Santana. Aí saía de lá, a procissão saía de lá, né? Sei que das comidas, né? Aí eu trazia arroz e macarrão aqui para meus vizinhos, para cozinhar arroz e macarrão, e eles cozinhavam. Aí tinha essa menina que era de Barreiro, Fátima, aí levava tudo no carro. Aí via minhas 2 irmãs do Recife, aí ia fazer as quentinhas, a gente fazia 1.500 quentinhas. Aí o Dom Genival dizia assim, essas quentinhas é para vender, Dona Maria? Eu disse, não, essas quentinhas eu vou dar ao povo de fora e o povo de Ribeirão, que não aguenta descer e subir. Ele disse, como aqui mesmo. Aí ele disse, é mesmo, é. Pois todo ano a senhora não carece mais me convidar, já boto no programa da festa, que eu venho celebrar a missa solene. Eu disse, tá certo. E ali a gente dava as 1.500 quentinhas. E dava cachorro-quente ao pessoal todo. Aí os vigilantes da prefeitura, era seu Zé Bento, me dava 15, me dava 12 vigilantes da prefeitura. Aí eu dava comida a ele, tinha de dar almoço, tinha de dar
lanche a eles, e o que faltava o pessoal comprava nas barracas também, né? Aí eu dava comida também aos meninos dos parques de diversão. E eu sei que a festa ia, cada ano a festa ia aumentando. A gente usava chapéu de palha, Padre Jorge usava chapéu de palha acompanhando a procissão. Eu ia para a Gamileira, falava com Maria, ela me dava a banda de música de Gamileira. Aí eu digo, a senhora me dá o ônibus e a comida ia pela minha parte. Aí o pessoal vinha, aí tocava tudinho, já ficava lá embaixo para subir tocando, né? E o Sônia Lustosa e os carros de som. E a Rádio Santana, Neto, ficava fazendo cobertura, mas Nenena, aquele que faleceu, o Nenena, eles faziam a cobertura de lá para a rádio. Aí dizendo ao povo que a procissão já ia sair, a procissão já ia estar canto e não sei o quê. E o pessoal era acompanhando, vice embora. E os bacamateiros, eu comprava poiva, né? Pedia dinheiro a um e a outro, aí me dava, a Dona Júlia mandava seu Arlindo e Dona Maria comprar poiva, eles eram quem comprava as poivas, e ele era quem fazia os negócios lá, para atirar os bacamateiros. Seu Zé Lúcio doava fogos, e o comércio em peso me ajudava em tudo. Nunca mais cheguei, mas Dona Júlia, numa porta de um comércio, para pedir uma coisa lá para o Alto da Fé e dizer que não. E ali começou, era no barro, ali não tinha calçamento, não tinha nada. Os ônibus, os caminhões, tinha vez que atolava. Era um trabalho medonho para subir. Aí subia, tudinho. Aí subia caminhão, já via caminhão, carro pequeno, ônibus de Alagoas, de vários lugares de Alagoas. E de dia chegava na hora tinha ver que Padre Euberico estava celebrando a missa, na época de Padre Euberico estava celebrando a missa, que tem ele mais Renan, assim. Aí eu disse, padre, que vai chegando mais ônibus aí para eu ir atender. Eu saía correndo como uma doidinha e ia atender o povo. Para mim, todo mundo era igual. O amor meu era igual para todo mundo. Eu fazia aquilo por amor. Por amor. Todo domingo eu saía da minha casa, deixava minhas filhas, subia, só voltava depois da missa. Aí era vários padres que se passou por ali, vários padres passou por ali. E eu sei dizer a você que era uma festa enorme, era 9 noites de festa, começava depois da festa das crianças e ia-se embora. Eu sei que era 9 noites, era Edson e o conjunto dele tocando, Dionísio também tocava, e prestava os carros de som, viu? E o que eu sei dizer a você, que era uma festa bonita. Não carece nem eu dizer mais o tanto que eu já disse, porque era uma coisa belíssima, a festa ali de cima. Nunca teve briga, nunca teve confusão, nunca teve discussão ali durante a festa, que era o mais que eu tinha medo, né? Porque via gente de todos os lugares, tinha medo, mas ninguém, porque por ali alguém vendia alguma cervejinha escondidinha, vendia, né? Não, que era do trevo, dava muita carne, aqueles pedaços de carne de charque, para botar na feijoada. O povo do mercado dava mocotó, a gente botava bucho, só não botava tripa. A feijoada era feita de tudo de carne de boi, era carne guisada, era galinha assada, era galinha guisada. A gente ganhava muitos pratos de bolo, era muitos. Aí o povo do comércio mandava, o pessoal das casas levava aqueles bolos. E sobrava de tudo, depois sobrava da festa. Eu dava aquelas pessoas que ajudavam, tudinho. Tinha gente que eu cortava garrafa assim, para botar carne. O pessoal que me ajudava a trazer era Padre Barro, Padre Ramiro, Padre Brito, vários padres. E tem uns ali, e tem outros que não tiraram foto. Não tinha celular, não tinha filmadora para a gente estar filmando. E eu não podia sair.
Eu não podia sair do jeito, porque era muita gente em muito lugar, e entrava na igreja, era aquela multidão de gente. Quando a procissão ia chegando, aí eu colocava o pessoal, o andor no lado o altar no lado de fora, e as portas, botava os 2 andores ao lado e o altar no meio, porque dentro da igreja não cabia. A multidão de gente. Era muita gente mesmo. Via gente de Soledade, dentro daqueles caminhões que carrega leite, via de Aripibu, dentro daqueles carros que carrega leite, era ônibus. Meu filho, o que eu sei dizer a você, que era uma coisa maravilhosa mesmo. Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder. Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder. Mostra, minha mãe das dores, o que eu devo fazer. Mostra, minha mãe das dores, o que eu devo fazer. O tempo passou, mas a memória continua viva. Cada história, cada testemunho é chama que mantém acesa a fé em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a devoção ao Padre Cícero. O Alto da Fé em Ribeirão ainda fala, ainda inspira e ainda guarda a esperança.